Seu egoísmo está no controle, dizendo a você que o que você cria é melhor do que qualquer outra pessoa faria? A minha resposta é que nesse caso, não, o meu egoísmo, aliás, procuro com que ele nunca esteja no controle. Mas vou dividir com vocês que essa pergunta original foi um pouquinho modificada. A pergunta do episódio de hoje seria: seu ego está no controle, dizendo a você que o que você cria é melhor do que qualquer outra pessoa faria? E aí, para falar sobre ego, a gente tem que pensar um pouco e conversar mais alguns fatores e coisas. E aí eu preferi colocar no lugar de ego o egoísmo. Nesse sentido, é interessante a gente perceber a pergunta novamente. Seu egoísmo está no controle, dizendo a você que o que você cria é melhor do que qualquer outra pessoa faria? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque sem dúvida tem muitas pessoas que criam coisas melhores do que a gente, que fazem coisas melhores do que a gente. Eu percebo e eu, inclusive, procuro essas pessoas. Eu quero estar perto dela. Eu amo as pessoas que criam melhor do que eu. E eu me cerco dessas pessoas. Eu já falei com vocês em algum momento sobre mente mestra da criatividade e que a minha ideia é procurar pessoas que, de alguma maneira, criem coisas melhores do que as minhas, ou mais interessantes, ou diferentes. E assim, se a gente mudar essa pergunta para a pergunta original, trocando a palavra egoísmo pela palavra ego, seu ego está no controle dizendo a você que o que você cria é melhor do que qualquer outra pessoa faria? Eu diria, a primeira parte da pergunta, o meu ego sempre está no controle. Então vamos conversar um pouco sobre isso. O que seria ego? Ego não é egoísmo. Egoísmo é uma coisa, ego é outra coisa. Egoísmo é quando a gente, por exemplo, como na figura que a gente colocou na capa do episódio, a gente acha que aquilo que a gente cria ou aquilo que é nosso é mais importante que o dos outros, quando a gente se preocupa só com a gente, com o nosso umbigo. Então, esse é o egoísmo. O ego não é isso. Se a gente for um pouquinho para a psicologia, eu como psicopedagogo aprendi alguma coisa a esse respeito. O ego, ele é o meio de campo, é o bate-bola entre a id e o superego. Então, na verdade, a id que é aquela intenção, aquele desejo, sem nenhum tipo de bloqueio, né? Aquilo que a gente quer em primeiro lugar, aquilo que só eu o tempo todo, né? Que eu quero, que eu preciso daquilo de alguma maneira. E aí vem o ego, que seria o meio do caminho. E o superego, que é aquilo que controla, que te diz, olha, você não está certo se você agir dessa forma, você tem que tomar cuidado com a sociedade, tem algumas outras coisas, se você fizer isso, se você agir de acordo com o seu primeiro instinto, você pode magoar ou criar problemas com outras pessoas. E o ego vem no meio de campo dessa história. Então, o ego ou o eu é a minha escolha entre a id e o superego. E isso, eu preciso entender isso para que eu possa falar dessa pergunta na sua primeira situação. Seu ego está no controle. Meu ego sempre está no controle, porque eu sempre peço. Eu já conversei com vocês que eu falo com a minha voz interior. Lembra que eu falei? Tem lá até a capa do episódio que eu falei sobre isso, é o Tom e o Jerry, e eu brinquei para vocês que no Tom e no Jerry, nesse programa, tinha lá uma vozinha que fica falando dentro da cabeça da gente, e aí a gente pode, a mesma imagem que eu criei pensando em anjo e demônio, lá do anjinho e do demôniozinho, né, do desenho animado, eu posso fazer com o id e com o superego. Então, de alguma maneira me diz o que eu quero, o meu primeiro desejo, o meu primeiro instinto, e o outro me diz o que eu tenho de obstáculo, o que eu devo pesar, o que eu devo fazer de alguma maneira, ou seja, um contrapõe o outro de alguma maneira, e a minha escolha nem sempre vai toda para um lado ou toda para o outro, às vezes ela está no meio, mas a minha escolha sou o eu, ou seja, sou o meu ego. E é preciso entender isso. E aí, essa pergunta toma um outro sentido quando eu entendo o que é ego. Seu ego está no controle dizendo a você que o que você cria é melhor do que qualquer outra pessoa faria. Ele está no controle dizendo... Ele está no controle, mas ele nunca me diz
que o que outra pessoa faz não é melhor do que o que eu faço, ou que o que eu faço é melhor do que o que outra pessoa faz. Porque eu já percebi, a minha jornada me fez perceber isso, me fez entender que quanto mais eu me cerco de pessoas que criam coisas interessantes, boas, melhores do que as minhas, melhor eu me torno. Mais eu aprendo, mais eu construo, mais soluções eu tenho, mais dinheiro eu ganho, mais vida em abundância eu recebo. Então a resposta acaba sendo semelhante à resposta quando a gente usa a palavra egoísmo. Porque nesse caso não faz o menor sentido. Ou para mim, né, para o Márcio Serbella. Mas volto a conversar com vocês que nesses podcasts, né, nesses episódios, eu tenho falado sempre para você. Cada pergunta de cada episódio, ela precisa ser respondida por você. Não necessariamente a minha resposta faz sentido para você. Então, qual é a sua resposta para essa pergunta? Seu egoísmo está no controle dizendo a você que o que você cria é melhor do que qualquer outra pessoa faria? Se estiver dizendo, maravilha, é a sua resposta. E tem que fazer sentido para você e não tem aí uma questão de julgamento. No meu caso, eu peso. Eu vou tomar muito cuidado quando isso acontecer. Se eu estiver achando que o que eu crio é melhor do que todo mundo, do que qualquer outra pessoa. Porque com certeza eu estou caindo numa armadilha, isso no meu ponto de vista, do narcisismo, de achar que de me endeusar e achar que eu sou melhor que qualquer coisa que existe no mundo, e isso para mim está totalmente fora de cogitação. Isso inclusive é o caminho de várias dores. Na história de Narciso, inclusive, vocês sabem o final, quem não sabe depois a gente conversa, e é muito triste e não é isso que o meu ego, quero para mim, Márcio Serbella. Então dentro dessa história, eu busco o criativo. E eu imagino que você, que está aí do outro lado me ouvindo, com certeza tem soluções e tem criações melhores do que as minhas. E eu quero estar com você, eu quero ouvir você, eu quero conhecer você, porque toda pessoa tem capacidade criativa e toda pessoa pode trazer algo melhor do que qualquer outra pessoa. Então não importa o nome, não importa a história, dentro de você tem algo muito bom e eu quero conhecer isso e reconheço isso em qualquer dos nossos ouvintes. Então, esse nosso episódio. Eu sou Márcio Serbella, coach para empresários. Coaching fora do normal!